Shalom, querida e linda mulher, querida e linda moça. Que bom que você está aqui de volta. E nós vamos continuar hoje a segunda parte da nossa série O que a Bíblia é para mim. No outro vídeo, nós estudamos que a palavra de Deus é como fogo. E nós estudamos também que a palavra de Deus é como martelo. E hoje, quais os símbolos que nós vamos estudar para aprender a diferença que a Bíblia pode fazer em nossa vida? Hoje nós temos dois símbolos interessantes. Vamos lá. Vamos aprender. O símbolo que nós vamos estudar hoje, um deles é a palavra de Deus como lâmpada. É isso mesmo, lâmpada. Pega a sua Bíblia aí. Vamos abri-la no Salmo 119, o salmo que fala sobre o quê? A palavra de Deus, né? Um verso muito conhecido. Quem que não sabe desse verso? Salmo 119, verso 105. Vamos ler. A gente sabe de cor, mas eu gosto de ler. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E o quê? Luz para os meus caminhos. Sabe, queridas mulheres, nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, a iluminação era feita através de lamparinas, que eram chamadas de candeias. Isso aqui é uma candeia, uma réplica de uma candeia do templo de Cristo. Eram feitas de cerâmica. Isso aqui eu fiz de madeira, né? Imitando um pouco os desenhos ali. Então, eram iluminadas através, né, de lamparinas. Lamparina, como essa aqui também, a candeia, colocava-se o óleo, naquele tempo era óleo, hoje a gente pode usar querosene, não é? Tinha um pavio, tipo de uma cordinha assim, ela era embebecida naquele óleo, então naquele combustível, colocava fogo, então ia consumindo ali, não é? E iluminava a casa, o lugar, o quarto, né? Aí depois, mais na frente, veio o quê? O quê? A vela, que colocava agora essa aqui num castiçal assim e iluminava, não é? Aqui tá ventando aqui, vamos ver se eu consigo acender aqui. Ah, consegui. Mas olha que beleza. Uf, tá ventando um pouco, olha aqui, iluminando. Era assim que era iluminado as residências, os locais, não é? Aqui é uma vela já, foi mais na frente, né? Mas elas eram usadas, né? Haviam essas candeias, aí o vento apagou, não tem problema. Então havia essas candeias, essas lamparinas, né? E elas vêm desde a pré-história. Então havia muitas formas variadas, não é? De lamparinas. Lamparinas feitas de cobre, de cerâmica, feita de ouro, até de ouro, bronze, de pedra. Então havia muitos tipos, com vários desenhos, né? Com estruturas diferentes, estruturas até muito bem trabalhadas, bem elaboradas. E havia assim, eles desenhavam símbolos religiosos, símbolos mitológicos, etc. Havia muito. Então a lamparina era o meio de iluminar. Mas, a partir de 1879, o que aconteceu? O mundo ficou iluminado. Por quê? Porque um camarada chamado Thomas Alva Edison aperfeiçoou e comercializou esta lâmpada, a lâmpada incandescente.
Essa lâmpada não foi inventada por Thomas Alva Edison, como muitos pensam. Não, ele aperfeiçoou. 22, né, cientistas, né, eles estudaram, trabalharam em cima dessa lâmpada. E em 1802, Humphry Davy, então ele que fez assim, mais assim elaborada essa lâmpada. E Thomas Alva Edison fez o quê? Aperfeiçoou essa lâmpada e a comercializou. E o mundo ficou diferente depois da lâmpada. Claro, ela é conhecida como a lâmpada de Thomas Alva Edison, porque ele aperfeiçoou, né, e comercializou e ficou rico com isso, né? Muito rico. Então essa lâmpada ela é interessante. Ela tem um fiozinho, como se fosse um tipo de uma resistência, não é? É ligada, é a primeira lâmpada elétrica, liga-se lá, ela, né, como se fosse pegando um fogo, incandesce assim, e ilumina, né, que tem esse vidro, então, e ela fica quente mesmo, então por isso chama incandescente, então ela ilumina. A partir de 2010, essa lâmpada começou a ser substituída por outros tipos de lâmpadas que gastassem menos energia, né, e que tivessem maior eficiência. Mas muitos anos, desde 1879 até a partir do ano 2010, né, ainda existia, ela parou de ser comercializada em 30 de junho de 2016. Aí você não encontra mais. Eu tenho essa que eu já guardei, né? Uma lembrança da lâmpada incandescente. Já no mercado europeu, desde 2012, que ela já não era comercializada. Então, essa lâmpada foi usada muitos anos mesmo, né? E ela gasta muita energia. E hoje? Hoje nós temos outras lâmpadas. Já mesmo ainda usando essa lâmpada incandescente, tinha a lâmpada fluorescente. Essa toda branquinha, que vem em alguns formatos, compridinha assim, e era usada muito, né, nas repartições, nos escritórios, porque ela ilumina mesmo, até parece dia. Então ela foi muito usada, ainda existe dessa lâmpada, né? Fluorescente. Ela tem um pozinho dentro dela que faz com que ela, né, tenha aquela cor. Mas a bambambam de hoje, a que está, não é, na crista da onda, é as lâmpadas LED. Elas são as campeãs de eficiência. E esse nome LED é uma sigla, né, de Light Emitting Diode, que quer dizer diodo emissor de luz. Então, ela tem um diodo que emite luz, né, quando a corrente elétrica passa por ela. E ela é interessante, não é? Hoje, todo mundo está trocando pela fluorescente, usando essa lâmpada LED. E ela vem de tudo é formato, né? Aquelas que a gente usa no Natal, né? Que as pequenininhas lá, tudo é lâmpada de LED. E ela é interessante, ela tem esse formato, é um bulbo, né? E ela realmente, ela tem uma parte eletrônica. Então, é agora a lâmpada que está sendo comercializada e usada. Ela é chamada também de lâmpada inteligente, né? Então, a lâmpada, desde, né, das candeias do passado até chegar nas lâmpadas LED, né? Elas então serviam e servem para quê? Iluminar. Ainda as pessoas usam lamparinas ainda, não é? Ainda usam lamparinas em algum lugar. Sabe, querida mulher, a Bíblia, ela mesma a chama de luz, de lâmpada. A lâmpada que faz o quê? Que ilumina a escuridão da vida. Veja o que o Salmo 119, que nós vimos agora, mas veja o verso 130, olha que fala. A revelação das tuas palavras esclarece. Em outras traduções diz ilumina. E dá entendimento aos simples.
Então, a palavra de Deus, a revelação das palavras de Deus, o que faz? Ela esclarece, ela ilumina. Meus pais tiveram fazenda lá na Transamazônica. E eu fui em 86, eu passei uns meses lá. E quando cheguei à cidade, não tinha energia elétrica. Meu pai tinha um motor. Então ele ligava à noite, iluminava, né? E depois ele desligava o motor. A primeira noite eu não dormi. Porque era uma escuridão terrível. Eu sempre morei em cidade, então não tinha uma luz sequer. E eu me senti falta de ar. Eu falei para meu pai, eu não vou conseguir, eu não vejo a palma da minha mão. E meu pai então acendeu uma lamparina, né? Tem um formato assim, eu não tenho dela, eu tive, não sei onde foi parar. E meu pai deixou aquela lamparina acesa no lugar para eu ter um pouco de luz, porque eu não conseguia dormir. Quem não está acostumado com a escuridão realmente sofre. Porque parece que está num vazio, não é? É horrível. E com o tempo eu acostumei. E à noite para sair? Tinha que sair com a lanterna. Aí quando estava uma lua bonita, aí não precisava usar lanterna, você via o caminho. Então, gente, às vezes a nossa vida está escura, como lá na Transamazônica, onde não tinha luz elétrica, não tinha uma lanterna e você não vê o caminho, você não vê nada, você olha até aquela escuridão e dá aquela coisa ruim. A palavra de Deus, ela tem essa função de iluminar o caminho, de iluminar muitas vezes a nossa vida que está o quê? Em trevas. Veja que de João, o Evangelho de João, capítulo 8, olha que interessante. Vamos lá, João capítulo 8 e o verso 12. Olha que Jesus disse. Isso aqui é maravilhoso, querida mulher. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, a palavra de Deus, eu digo o seguinte, uma ilustração, a palavra de Deus é como uma candeia, uma lamparina. E Jesus, a luz maior, pode ser uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada de LED, que ilumina melhor. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, que é uma luz, que é uma lâmpada, leva para a luz maior que é Jesus. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem tem a mim, quem está comigo, que está com a minha palavra, não vai andar em trevas. Vai ter luz para iluminar o caminho. Sabe, querida mulher, eu não sei se você está passando por alguma escuridão, uma depressão, uma tristeza, ou perdeu, quantas pessoas perderam, não é? Entes queridos, agora nessa pandemia, parece que está tudo escuro, mas não precisa ficar no escuro, nós temos a lâmpada. Veja que a palavra de Deus, que é Jesus, veja lá em 1 João, carta de João, não é? 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como Jesus é a luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros, vamos saber nos relacionar, vamos saber conviver com as pessoas. E o que vai acontecer? O sangue de Jesus vai purificar dos nossos pecados. Que tal você usar essa lâmpada, que é a palavra de Deus? Você não precisa, querida mulher, andar em trevas. Não precisa. Tá? Não precisa. Você tem a luz, que é a palavra de Deus e que é Jesus. Muito bem. Vamos agora para outro símbolo da palavra de Deus. Deixa eu devolver isso aqui. Nós vamos
falar um pouquinho sobre outro símbolo. A Bíblia como espelho. Como espelho, toda mulher gosta de espelho, não é verdade? Toda mulher gosta de espelho. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essa questão do espelho? Segundo Coríntios, vamos lá. Segundo Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vocês já tiveram o privilégio de ver, não é? Aquele desenho, a Branca de Neve. Tem vários tipos de desenho em filmes, mas o primeiro, que tem muitos anos, né, um clássico, a Branca de Neve e os Sete Anões, existia a madrasta, né, da Branca de Neve. Estão lembrados? Ela se postava diante de um espelho grande, que dizia que era um espelho mágico, e ela dizia aquelas célebres palavras: espelho meu, há alguém mais linda, mais bela do que eu? Ai, aquela rainha, ela não admitia que existisse outra pessoa mais bela do que ela. Ela olhava para o espelho para ver, né, se tinha alguém mais bela, e ela queria que o espelho respondesse para ela. E diz a lenda, né, diz a história, que é uma fantasia, e o espelho dizia: sim, Branca de Neve. E vocês conhecem a história, o resto da história. Não é o que nós vamos trabalhar agora, né? A gente vai trabalhar com outra história de espelho. O que é um espelho? Eu tenho essa réplica aqui de um espelho egípcio, tá? Esse aqui eu fiz de madeira como réplica, mas ele era feito de bronze. Ele era feito de bronze, de cobre. Então, como que eram os espelhos antigamente? Então, eles pegavam a prata, pegavam o bronze, o cobre, né? Faziam em vários formatos e poliam, para ficar bem polido, para ver a imagem. Mas não era perfeito não se via perfeitamente não, porque a prata, o cobre, né, o bronze não são bons refletores de imagem, não são, eles não são. Foram descobertos, né, lá no Egito, na chamada civilização badariana, né, junto ali ao rio Nilo, então espelhos de cobre com esse formato aqui, é esse mesmo, esse formato aqui. Aí eu fiz uma réplica. E nós sabemos que desde muito tempo o ser humano gosta de se ver. E quais foram os primeiros espelhos dos seres humanos e das mulheres que gostam de olhar espelho? Foi a própria água. Você vê numa lagoa, com a água parada, tranquila, límpida, né? Em determinado momento ali, com a luz certa e tal, você vê a sua imagem refletida ali. Mas o ser humano, né, foi aperfeiçoando os espelhos de cobre, né, de prata, mas eles tinham que estar sempre limpando, passando, porque oxida, não é? Então era assim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, né, que olhando como espelho, né, de maneira obscura, porque realmente você não via muito direitinho a sua imagem. A Bíblia fala sobre espelho? Fala. Quando aparece na Bíblia a primeira vez a palavra espelho? Vamos lá? Capítulo 38 de Êxodo, verso 8. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Quando Deus chamou Moisés, falou: precisa fazer um santuário conforme o modelo que eu te dou aqui, e ele falou: os objetos vão ser esse, vai ter uma pia de bronze. Eles estavam lá no deserto. A mulherada recebeu muito presente das egípcias, né, antes de ir embora, e elas também trouxeram um monte de espelhos. Então, quando foi convocado para fazer as doações para construir o santuário, as mulheres ficaram felizes em ajudar, e elas doaram os espelhos para fazer, então,
os utensílios da casa, do santuário, e com esses espelhos foram construídos o quê? Ali a bacia, né, de bronze, que era onde lavava as mãos, né, onde o sacerdote se lavava. Agora, quando é que surgiu o primeiro espelho de vidro? Ah, vamos pegar ele aqui? Espelho de vidro. De vidro. No século XIV. E sabe quem foram os que inventaram, né? Que elaboraram esse espelho usando vidro? Foram os artesãos de Veneza, lá na Itália. Eles desenvolveram uma mistura de estanho e mercúrio, né? Fizeram um líquido com estanho e mercúrio, passava atrás do vidro, então formava-se então uma camada refletora. Mas não era assim, tão 100% ainda. Em 1835, lá na Alemanha, um químico chamado Justus von Liebig, ele desenvolveu um método diferente, uma camada de prata, né? Então ele desenvolveu esse líquido que passava atrás do espelho, então formava algo que refletia. Isso foi depois desenvolvido com outras técnicas. E agora, veja aí, então tem essa camada por detrás, né? E depois fica o quê? Reflete perfeitamente a sua imagem. Perfeitamente. Você precisa, né? Imagina bronze, cobre, né? Ficar polindo ali para você se ver. Então, os espelhos de vidro foi uma revolução. E hoje, com o passar das décadas, né, foi aperfeiçoado isso, nós temos todo um tipo de espelho, de tamanho, de desenhos. Os espelhos hoje, eles são colocados a coisas que, né, fazem nas construções aqui, tudo espelhado, não é? Decoração, né? Tem pessoas que decoram as salas, né, com espelhos, né, põe tudo espelho. Então, o espelho hoje virou praga, né? Então, todo mundo pode ter um espelho, não é coisa difícil e você pode se ver perfeitamente. Muito bem. Como nós vimos, o espelho tem uma utilidade muito importante. O que você, quando olha para o espelho, você se vê. Vamos supor que eu estou comendo uma salada aqui agora. Até um exemplo assim meio tosco, né? Está comendo. E às vezes está comendo alface, acontece, fica um alface entre os seus dentes. E alguém que está na sua frente está vendo, mas você não está vendo. Mas vamos supor que você vai lá ao banheiro, tá o espelho, quando você abre. Nossa, tem um alface no meu dente. Ai, que vergonha. O espelho mostrou para você um problema que você está tendo. Aí, no caso ali, era o quê? Alface nos dentes. Ou então uma sujeira. Então o espelho é para mostrar, para você se ver. Você precisa de modificar alguma coisa, limpar alguma coisa. Então o espelho mostra. Ele reflete o que você é. Assim é a palavra de Deus. Ela é o espelho da alma. Ela mostra as nossas manchas, os nossos pecados, através do Espírito Santo, que foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. E quando eu leio a palavra de Deus, eu falo, puxa vida, eu leio os 10 mandamentos, falo, não furtarás, puxa, eu estou roubando, vou parar de roubar. Não adulterarás, puxa, eu estou adulterando, não vou adulterar mais. Ele me mostra, olha, você está pecando. Então, tanto a palavra de Deus como a lei de Deus, que são os princípios contidos na palavra de Deus, são como um espelho. Eles nos mostram que nós estamos errando, que nós estamos no caminho errado. Agora, eu estou lá, eu olho no espelho, estou vendo que a alface está lá. O espelho vai tirar a alface? Não, ele só mostrou. Quem que vai tirar, no caso aqui? Eu que vou ter que tirar. Vou ter que limpar meu dente. Então a palavra de Deus, ela mostra seus problemas, seus defeitos, ela te orienta,
mas ela não pode te salvar. A palavra de Deus, ela transforma, sim, porque o Espírito Santo está atuando nela. E ela é uma palavra viva também. Mas sabe quem nos salva mesmo? Quem pagou o preço dos nossos pecados? É Jesus. Foi Jesus. Então, a palavra de Deus nos leva ao quê? A Jesus, o Salvador. Sabe, a Bíblia tem essa função. Olha, veja o que nós encontramos em 1 Coríntios. Vamos aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É claro que Paulo estava usando a figura, o espelho daquela época, que não via direitinho. Mas quando eu olho para a Bíblia, ela me mostra. Olha, você está errando aqui, você precisa melhorar ali, precisa limpar a colar. Então ele diz assim, nós vemos através da Bíblia, nós vemos Jesus, sim. Mas um dia nós vamos o quê? Vê-lo face a face, sem precisar de espelhos. Então a Bíblia nos leva a Jesus, a conhecê-lo. E um dia nós vamos o quê? Conhecê-lo face a face. Sabe, queridos e querida mulher, nós temos que olhar para o espelho, ver as nossas manchas e procurar o quê? Correção. Veja que Tiago, olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24. Olha do 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu olho aqui no espelho, vejo a minha aparência, saio. O que aconteceu quando eu saio de frente do espelho? O que acontece, querida mulher? Some a aparência. Eu tenho que estar em frente do espelho para me aparecer? Então o que acontece? Se a pessoa não pratica o que está escrito na Bíblia, é como isso. Olha, depois sai e não vê mais, não tem mais. Mas, queridas, eu quero terminar essa parte aqui do espelho lendo o que está escrito em 2 Coríntios. 2 Coríntios, verso 3, capítulo 3 e o verso 18. 3:18. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ah, querida mulher, que bom seria que ao pegar um espelho, você se olhasse e você levasse um susto. Epa! Eu não estou me vendo, eu estou vendo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Ele quer que nós reflitamos seu caráter, reflitamos a sua vida. Existe uma lei da mente humana. Está aqui, Deus gravou na nossa mente. A nossa mente funciona assim. Tudo aquilo que nós contemplamos, a gente vai vendo, a gente vai contemplando, a gente vai participando, nós somos transformados naquilo. Uma pessoa que por isso que eu não gosto de ver muito jornal, não é? Nessa pandemia aí eu não vi mais jornal. Tanta tristeza, tanta coisa, parecia aqueles caixões, aquilo fazia mal, porque você vai vendo coisa, vai vendo, aquilo vai mexendo com você, vai transformando. Tem pessoas que vê tanta coisa ruim que depois fica até insensível. Então nós somos transformados pela contemplação. E sabe, querida mulher, eu quero deixar um conselho para você.
Que tal você refletir o caráter de Jesus? E a Bíblia é esse espelho. Porque quando nós contemplamos a beleza do caráter de Jesus, nós fazemos o quê? Nós suspiramos ser como Ele. E como que Ele é? Calmo em meia à tormenta, manso em meia à ira e doce em meia à amargura. Não quer você refletir o caráter de Jesus? Estude a Bíblia, olhe para ela vai mostrar que você precisa mudar. Querida mulher, que bom que você esteve aqui comigo. Nós vamos continuar com esses símbolos da Bíblia. E se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu comentário, o seu joinha e participa do grupo de orações Saia do Casulo. Vou deixar na descrição o meu número do WhatsApp e você então entre em contato comigo e diz assim: eu quero participar deste grupo de oração. E ali a gente vai orando uma pelas outras e eu vou então sorteando, né? E mandando uma Bíblia de presente. A Bíblia que é um espelho, não é? Que é uma luz, que é tanta coisa maravilhosa, eu mando para você. Eu entro em contato depois com você, em particular, pego o seu endereço, tá? E mando para você ter uma Bíblia diferenciada, customizada por mim mesma, com um estudo bíblico de Apocalipse no final. Participe, eu espero por você. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.